Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus continue entre nós. Inicialmente, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, um 2019 repleto de paz, de harmonia e de muita prosperidade, sobretudo na parte espiritual. Bom, nós vimos que a lição de hoje trata-se do dom da cura. E esse ensinamento está assentado, tendo como base esse trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10º, versículo 8º. Nós vimos pela interpretação da doutrina espírita que esse dom de curar é uma faculdade atribuída a alguém pela providência divina e é atribuída de forma gratuita. E se é gratuita, o uso dela, que evidentemente é concedida pela espiritualidade para beneficiar o próximo, tem de ser também feito esse uso de forma gratuita. Não se pode cobrar pela prática da mediunidade de cura. A mediunidade, dentro dela está esse dom da cura. É uma mediunidade, uma faculdade mediúnica que a pessoa recebe justamente para praticar o bem, atender a todas as pessoas que necessitam e que procuram realmente movidas pela fé. E para nós verificarmos a importância desse dom da cura em todos os momentos da humanidade, evidente que a partir da vinda de Jesus aqui, é preciso que a gente se atenha realmente ao Evangelho de Jesus. Nós vamos verificar, principalmente com referência a esse trecho, a esse capítulo 8 do Evangelho de Mateus, que Mateus programou os seus ensinamentos, ou os ensinamentos de Jesus, ele transcreveu nos evangelhos, com um planejamento muito grande. Ou então alguém que elaborou, através do tempo, esses ensinamentos, vem ordenando esses ensinamentos de uma forma cronológica, no sentido de valorizar e em que momento Jesus realmente concedeu aos seus discípulos a faculdade de curar os doentes, limpar os leprosos, expulsar os espíritos obsessores, enfim, praticar todos os benefícios em prol do nosso próximo. Nós vamos verificar que no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, ele expõe Mateus, aliás, do Evangelho de Mateus, ele expõe a genealogia do Cristo, partindo desde a mais remota antiguidade, ou seja, do início da linha genealógica até o nascimento do Cristo. Os capítulos 2º e 3º, o segundo refere-se ao nascimento de Cristo, a fuga dele para o Egito, depois da presença dos 3 reis magos. O terceiro, já na volta dele, com o batismo dele por João Batista.
a passagem dele jejuando no deserto, feito também no capítulo 4, em que ele vem, então, para iniciar a sua pregação, o seu ministério. Nós vamos verificar que esse início do ministério, dos ensinamentos de Jesus, das curas, sobretudo, ocorreu justamente nos capítulos 8º e 9º do Evangelho, conforme narra Mateus no seu Evangelho. Veja bem, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, esses 3 capítulos se referem ao Sermão da Montanha. A informação que se tem que o discurso do Sermão da Montanha foi feito por Jesus depois que ele passou uma noite toda em colóquio, em conversação íntima com o Pai, com Deus. Então ele vem no Sermão do Monte e expõe os princípios básicos da doutrina cristã. Vamos dizer assim, a parte teórica. É a coluna vertebral do cristianismo, é o Sermão do Monte, considerado como o maior discurso de toda a humanidade, evidentemente não pela eloquência de quem o fez, mas pelo seu conteúdo de ordem moral. Depois do Sermão da Montanha, veja bem o que aconteceu. Narra Mateus no capítulo 9, no início, capítulo 8, aliás, depois do 7, que descendo do monte, a primeira coisa que Jesus fez foi curar um leproso. Limpar um leproso que o pediu para ser curado. E nos capítulos 8 e 9, praticamente mesclado também dos ensinamentos do Mestre, nós vamos verificar um conjunto de curas feitas por Jesus. De cegos, de leprosos, curou a filha do chefe da sinagoga, curou o servo do centurião, curou a sogra de Pedro, deu a vista a 2 cegos, e continuaram as curas no capítulo 9. E ele termina, Mateus, o capítulo 9, com as palavras de Jesus, que ele, tendo misericórdia daquela população imensa que o seguia, e que necessitava não só de carinho, de acolhimento, de consolo, ele então disse: a seara do Mestre é imensa e poucos são os ceifeiros. Aí então ele chama os seus 2 discípulos, não é? E manda que eles saiam para pregar. E recomenda como eles têm de fazer, para que eles não seguissem as estradas dos gentios e nem entrassem nas cidades dos samaritanos, mas que fossem primeiro encontrar as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, que fosse entre o povo judeu, povo hebreu, e pregasse para eles o Evangelho e que dissessem a eles que os tempos tinham chegado. E que esses discípulos não poderiam levar nada de possuído, nem ouro, nem prata, nem cobre, nem sandália,
nem mochilas, e que onde fossem bem recebidos, que procurasse uma casa de quem tivesse a dignidade de hospedá-los e ali permanecessem. E se fossem maltratados, saíssem e tirassem a poeira dos pés, né, e fossem embora. A casa que o recebesse, evidentemente, seriam saudados com a paz, esteja nesta casa. Então foi no momento certo, depois de toda essa preparação. Certamente naquele colóquio com o Pai, Jesus ficou realmente, na gíria popular, turbinado espiritualmente para fazer o sermão da montanha e depois sair exemplificando na prática aquilo que ele veio fazer na sua encarnação, que era o benefício ao povo necessitado. E assim foi instalado a divulgação do Evangelho no mundo que todos nós conhecemos. E aos trancos e barrancos, esses ensinamentos vêm vencendo o tempo, desvirtuado, desde o terceiro século em que ele nasceu, por interesses de toda a ordem, religiosos no sentido de seita, políticos no sentido de poder, econômico no sentido de riqueza. E graças ao próprio conhecimento que ele tinha do que iria acontecer, daí a razão do Apocalipse de João. O Apocalipse escrito por João, ele eram previsões de Jesus, ditada pela espiritualidade maior, que vem acontecendo no decorrer da evolução humana desde quando ele foi escrito. Evidente que de forma simbólica é a representação do Apocalipse. E certamente está breve o final das previsões dele, contidas no Apocalipse. E é interessante é que esse poder de cura é tão importante na humanidade que em todas as épocas Jesus teve os seus emissários, os seus médiuns, entre a população necessitada, que não tinha assistência médica. E sempre esses médiuns, curadores, tratavam-se de pessoas simples, pobres, que nada cobravam para realizar a cura do próximo. Eu, na idade que eu carrego, eu me lembro dos curandeiros, dos benzedouros da nossa cidade, da nossa região, da nossa terra. Eu lembro da benzedura da tal espinhela caída, que sarava mesmo, era o desvio, eu não sei o nome desse ossinho aqui, quando ele desviava, doía aqui. Eu lembro de costurar as cadeiras, né? Era jeito que a pessoa tomava nas cadeiras, então a benzedora pegava um novelo de linha, ia costurando aquilo e orando, e a pessoa sarava. Eu conheci benzedoras desse tipo. Os benzedores de mordida de cobra venenosa saravam, curavam, de quebrante, de cobreiro, justamente necessidades que existiam e cujo atendimento era feito pela providência divina, já que na região não havia assistência médica.
Todo mundo reclama hoje, aqueles que necessitam do INAMPS, da precariedade da assistência do INAMPS, mas na época que ele não existia era muito pior. Não existia nada. Só a providência divina para salvar os doentes. Eu me lembro na minha região. Eu já estou com mais de 80 anos, não tem muito tempo não. E eram pessoas simples que não cobravam nada. E benzia pobres, ricos, médios. Aqueles mais aquinhoados, evidente que o benzedor necessitava de um saco de arroz, dava, um saco de feijão. Viviam pobremente como médiuns, representantes de Deus, ganhando o seu pão de cada dia no cabo da enxada e da foice, ou como empreiteiro, tocador de lavoura. Eram eles que representavam a providência divina entre as pessoas necessitadas. E tanto é reconhecido a importância do seu trabalho, que Emmanuel, no livro Consolador, na questão 100, diz o seguinte, que as benzeduras, na época em que eram necessárias, ainda existem hoje, na zona rural. Hoje corresponde às benzeduras os passes, as benzeduras quando dirigidas ao bem, os passes transmitidos nas instituições espíritas. E nós sabemos que essa faculdade de cura não é dada para qualquer médium, não. O médium é escolhido no sentido da sua elevação moral e dos seus sentimentos guardados no coração. Não é qualquer pessoa. Olha, é tão interessante. Eu conheço fato, pessoa que trabalhava com meu irmão, um jovem simples, benzia de mordidura de cobra. E numa certa feita, na fazenda, um empreiteiro de roçada de pasto tinha um filhinho de 6 anos, meio problemático mental, e no rancho em que eles estavam, na beira de um córrego, no meio de um pasto, o capim estava vedado. E armou uma chuva, né, durante o dia, e esse garotinho, não sei por que cargas d'água, ele perdeu. Se perdeu e passaram 3 dias procurando essa criança. Esse jovem benzedor, um dia de manhã, levantou e falou, eu sei onde está a criança. Isso ele próprio me contou. No desdobramento, durante o sono, ele me contando, ele estava campeando uma junta de boi de carro, à beira do córrego, pouco acima do rancho, onde moravam os pais dessa criança, e viu que os bois estavam na beira de um poço formado no córrego. Ele foi lá e o menino estava boiando. E ele dizendo, ele estava boiando e as pombinhas espantando os mosquitos, as moscas. Aí levantou, o menino está lá nesse local. Foi lá, o quadro que ele viu, era o quadro que ele viu durante o sonho. E foi ele quem tirou o menino de dentro do poço. Pegou um lençol, diz que enquanto todos estavam
sentindo um mau cheiro terrível, ele sentia o cheiro daquela flor chamada São José. E esse jovem era um jovem de coração puro. Ainda existem essas pessoas hoje entre nós. Pessoas que fazem o bem pelo prazer de fazer o bem. Eu selecionei um trecho aqui de Emmanuel, falando sobre a mediunidade de cura, justamente interpretando esse item 8 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então, Emmanuel coloca o seguinte: mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é oportuna, necessária. Toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Nas torres dos faróis, mostrando a rota aos navegantes. Nos postes da via pública, a benefício de todos. Nos lares, em uso particular. Nos sinais de trânsito, evitando acidentes. Nas escolas, garantindo as instruções. Nas enfermarias, em socorro dos doentes. Nos ambientes do subsolo, iluminando o trabalho do operário na conquista do pão de cada dia. Todo núcleo de energia tem a sua utilidade. Nenhum deles é ineficiente nem desprezível. A pequena vela que ilumeia um barco perdido, um barco, é tão importante quanto as grandes luminárias das escolas superiores. A candeia frágil que ilumina as letras do ABC, numa xoxa esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que ilumeia o salão das academias. A respeito da luz, o espetáculo é acessório. O importante é o proveito que a luz proporciona. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é secundário. Muita gente quer vir ao centro espírita para ver fenômeno mediúnico. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é secundário. O importante é o serviço, o resultado que ela proporciona. No caso aqui, a cura mediúnica. Em qualquer tarefa das boas obras, diz Emmanuel, deixa, pois, que a mediunidade brilhe nas suas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há nenhuma diferença. Meus irmãos, nós estamos vendo hoje no noticiário o que aconteceu e está acontecendo com o chamado médium. Mas a mediunidade, nós temos de entender, ela é patrocinada pela espiritualidade. E nós sabemos, a própria doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os falsos profetas.
Os falsos profetas, segundo está no Evangelho, segundo o Espiritismo, também pratica coisas geniais, fenomenais. Mas os verdadeiros médiuns são os verdadeiros médiuns do Cristo. Os verdadeiros médiuns vêm para fazer o bem. Isso que está passando esse médium hoje, tentaram encontrar na pessoa de Chico Xavier. Fizeram de tudo para derrubar o Chico. A história daqueles dois repórteres brasileiros, não sei se chamavam, um Jorge Cury, era irmão do Ivon Cury, eu me lembro dele, era o Davi Nassa. Eu pensei que era o Davi Nassa. O Cury era do Jornal do Brasil, né? Então, o Davi Nassa com outro foram até a cidade de Chico, se apresentou a ele como repórteres americanos, né? Para entrevistar, conhecer o trabalho dele e tal. Isso depois que ele publicou o Parnaso de Além do Túmulo, que é o primeiro livro psicografado de poesias de cerca de 50 poetas brasileiros e portugueses. Fizeram coisa absurda com o Chico. Chico superou tudo, aceitou tudo com humildade. E no final o Chico ainda deu um volume do livro para cada um deles com dedicação. Eles nem leram quando se despediram o que estava dedicado, né? Então, chegar lá no Rio, um deles abriu o livro, na primeira página, lá está dedicado ao ilustre repórter fulano de tal, da revista tal. Chico pôs o nome dele. Aí o camarada ficou tão derrubado, o repórter, que telefonou para o outro: fulano, você já leu a dedicatória do livro que você recebeu? Não, então leia. Então o que é que aconteceu? Eles foram para derrubar o Chico e saíram de lá derrubados, né? Eles é que saíram derrubados. Então nós temos somente a doutrina espírita vai nos explicar a razão de tudo que está acontecendo hoje. As trevas estão por aí, tentando assambarcar toda a humanidade. Daí a razão por que o nosso palestrante Haroldo Dutra, uma das respostas ou colocações dele que circulou na rede social do WhatsApp, ele coloca que nós temos de ter cuidado em manter a nossa integridade mental, porque o desequilíbrio está profundo. E a única doutrina que pode nos dar reforço para a nossa integridade mental é a doutrina espírita, porque quem estuda a doutrina espírita compreende tudo o que está passando no mundo. Não tem dúvida. Inclusive com esses escândalos que estão acontecendo, e aí quer dirigir tudo para cima do movimento espírita, mas não é. Pelo contrário, a doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita, aprende a fazer o contrário daquilo que estão noticiando a respeito desse médium. Doutrina espírita é para educar, para regenerar, para elevar a pessoa moralmente, elevar o espírito da pessoa nessa trajetória infinita da perfeição, até aquele momento em que nós devemos chegar, que Cristo prenunciou ou disse: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E para isso nós temos pela frente toda a eternidade. Agora é evidente que aquele que se esforçar mais, aproveitar mais do seu esforço no sentido de melhorar cada vez mais, ele vai chegar primeiro a essa condição
de perfeição relativa, porque igual à perfeição do Pai, nenhuma criatura atingirá. A perfeição do Pai, que é Deus, é absoluta. A nossa, com relação a dele, será relativa. E não sabemos quantos milhões ou milhares de reencarnações ainda temos de passar por elas, não. Informações muito leves, eu não sei se do ponto de vista verdadeiro, eu nunca li sobre isso, mas já ouvi dizer que na nosso atual nível em que nos encontramos aqui, todos nós já temos cerca de 250 a 400 mil reencarnações. Então, essa diferença de 250 para 400 mil, pelo olhar da nossa humanidade toda, não significa diferença nenhuma. Porque, na verdade, nós estamos quase todos no mesmo nível, né? Por isso é lento esse progresso. Então, que as nossas colocações sirvam de reflexão. Vamos refletir sobre o problema da cura. Hoje, possivelmente, nós não estamos, pelo menos na zona urbana, necessitando de curandeiros, porque a doutrina espírita, ela tem como objetivo nos libertar. Conheça a verdade e a verdade o libertará. Nos libertar das próprias doenças. Como? Nos melhorando intimamente, cuidando da nossa integridade mental, pensando positivamente, descartando os lixos mentais, corrigindo as nossas más tendências, os nossos defeitos e praticando permanentemente o bem ao próximo. Que Jesus continue nos amparando e protegendo sempre. Deus parte.